Queridos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Ele venceu a morte, porque está vivo, Ele triunfou. Humanamente falando, quando Jesus morreu, foi crucificado e morreu, depois colocado no sepulcro, para muitos era o fim de um movimento, era o fim de uma religião que supostamente estava sendo fundada por alguém que se dizia o Messias, o Cristo, porque a morte de fato põe fim a todos os planos humanos. A morte coloca fim aos reinados, aos impérios. A morte é o fim de muitas coisas. Mas, irmãos, em Cristo foi diferente, porque a morte, por mais paradoxo que pareça essa frase, a morte de Cristo gerou em nós a vida. É interessante a ligação do Antigo Testamento com o Novo. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nos lembramos também da primeira árvore que levou ao pecado. O primeiro Adão levou a humanidade à perdição. A árvore do conhecimento do bem e do mal fez com que Adão e Eva se perdessem. Agora, o segundo Adão, pregado na segunda árvore, que é a cruz, nos vem a salvação eterna. A árvore da cruz, que gera para nós a vida. A cruz, que é de fato um símbolo de humilhação. Lembremos o porquê que Jesus foi crucificado. A crucifixão não era a condenação dos judeus. Os judeus, quando condenavam alguém à morte, segundo o Antigo Testamento, a lei de Moisés, eles tinham que apedrejar até a morte. Jesus foi condenado segundo a lei dos romanos por qual motivo? Porque a Judéia, aquela região toda, estava dominada pelo Império Romano. Por isso nosso Senhor sofre. E a crucifixão é de fato a maior de todas as humilhações, porque era reservada para os piores pecadores, para os grandes criminosos. Jesus foi contado também para cumprir as Escrituras, foi contado entre os malfeitores, sendo crucificado entre dois ladrões, entre dois pecadores grandes. Humanamente falando, estava ali a derrota. Por isso que com o sarcasmo, com o cinismo, os soldados e os fariseus zombavam de Jesus. Como podemos ver bem, quem foi na encenação na sexta-feira percebeu o deboche, o desprezo dos soldados, chamando ele de verme. Humanamente falando, sim, era a derrota, mas estava ali a nossa vida, porque depois nosso Senhor iria triunfar. Este foi o caminho que Jesus quis passar. E nosso Senhor tinha preparado o coração dos discípulos. Por muitas vezes Jesus disse: olha, eu devo morrer, eu vim ao mundo para isso, serei entregue nas mãos dos fariseus, eles vão me condenar à morte, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Só que essa parte da ressurreição parece passar despercebido no ouvido dos discípulos. Parece não entrou muito no coração deles. Ficaram tão escandalizados com o sofrimento, tão desesperados em algum momento pela morte do Senhor, que pensaram que ali era o fim. E agora as mulheres vão ao túmulo de Jesus e se deparam para mais uma coisa inusitada: o túmulo aberto. O que qualquer um pensaria? Roubaram o corpo de Jesus. E de repente elas contemplam dois anjos que dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que está vivo ressuscitou. E claro, elas foram contar correndo, com alegria, porque ainda não tinha vindo Cristo. Depois elas vão se encontrar com Jesus. Pedro e João vão correndo ao túmulo. Interessante o detalhe que coloca: quem chega primeiro? Aquele que é mais jovem, as pernas são mais fortes.
São João é o primeiro a chegar, mas ele não entra. Ele espera São Pedro, que aqui nós podemos tirar uma conclusão que era um pouco mais velho, ou era um pouco mais sedentário, não sei. Mas quem chega primeiro é João. E de fato ele foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu, o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Ele morreu velhinho, de velhice mesmo. Porque Deus tinha uma missão para ele. Ele precisava escrever ainda algumas cartas. Ele precisava escrever também o Apocalipse, este grande livro que nós conhecemos na Sagrada Escritura. Ele chega na porta, na entrada do túmulo e não entra. Espera São Pedro, porque São Pedro sempre é o chefe. São Pedro sempre é o primeiro a fazer tudo, e não à toa, porque Jesus tinha colocado sobre ele a autoridade. Lembremos aqui, agora vamos voltar um pouco tempo, quando Jesus vai no mar da Galileia, quando ele coloca os discípulos dentro do barco e deixa eles à noite, adentro. Quando chega bem de madrugada, acontece uma grande tempestade, e Jesus chama quem para vir? Pedro. Tinha um monte de discípulos lá dentro da barca, mas Jesus chama Pedro. Sempre é Pedro a ter a palavra, porque Jesus tinha colocado sobre ele, na hierarquia, na estrutura apostólica, tinha colocado nele a primazia, a autoridade. Por isso até hoje nós veneramos e colocamos sempre São Pedro como o primeiro dos papas. Existe um quadro muito bonito, aqui na nossa paróquia não tem, mas lá na sacristia de São Benedito mostra a sequência dos papas, né? Desde São Pedro até o Papa Francisco. Lá falta 2 papas, que é um quadro mais antigo. Parou ali em São João Paulo II, se não me engano. E aí eu vi 2 jovens olhando lá, curiosas, né? E eu expliquei, não, isso aqui mostra a sucessão dos papas desde São Pedro, o primeiro que foi criado por Jesus. No total, 266 papas. Papa Francisco, nosso amado Papa, é o sucessor legítimo de São Pedro. O sucessor. E ele é o Papa de número 266. Quando terminar a sua vida, quando Deus o levar, o próximo Papa será 267. E assim até quando Jesus voltar. Pois então, irmãos, eles se deparam com essa cena, o túmulo vazio. E depois, claro, não hoje, em outro dia da semana, vamos ver a narração do encontro de Jesus com eles, quando eles estavam reunidos e Jesus aparece a eles, atravessa a porta. As portas estavam fechadas e Jesus entra atravessando a porta. A gente poder pensar, que poder é esse, né? O corpo de Jesus ressuscitado não obedece às leis da física como o nosso. Se você tentar atravessar a porta, você vai ter uma bela de uma surpresa, sua cara vai arrebentar na porta. Mas o corpo ressuscitado de Cristo não tem essas barreiras. As chagas de Jesus não são mais dolorosas, nem sangrentas, são gloriosas. Jesus ressuscitou. Aqueles panos que cobriram o corpo de Jesus, o famoso santo sudário, foi conservado pela igreja. Muitas coisas na época de Jesus. A cruz de Nosso Senhor foi conservada. A ponta da lança que feriu o coração de Jesus se encontra inclusive no Vaticano. É uma relíquia do famoso São Longuinho. São Longuinho é o soldado que atravessou o coração de Jesus com a lança. Ele, segundo a antiquíssima tradição, São Longuinho se converteu no exato momento que atravessou o coração de Jesus. Naquela hora em que o sangue e a água de Jesus descem sobre ele, ele parece ter uma experiência mística com o Senhor. E ali ele se converte. No filme da Paixão de Cristo vemos isso brevemente, mas percebemos esse fato. A cruz de Jesus também foi conservada, se perdeu, mas Santa Helena depois encontrou ela. Depois tem uma longa história interessante. Resumidamente, a cruz do Senhor estava com muitas outras cruzes enterradas. Santa Helena manda buscar essa cruz. E aí eles perguntam, porque, como eu disse, a crucifixão era uma forma de castigo, de morte, não só para Jesus, mas para muitos condenados. Então muitas pessoas morreram crucificadas. Claro, não com a crueldade que Jesus foi crucificado, pois
descobrir. Quando descobriram qual era a cruz de Jesus, Santa Helena pensou e foi muito inteligente. O que ela fez? Ela mandou trazer um leproso, uma pessoa paralítica na verdade, e aí foi colocando ele em todas as cruzes. De repente ela colocou o doente em cima de uma cruz e ele foi curado. E ali ela entendeu que era a cruz de Nosso Senhor, porque a cruz onde foi derramado o sangue do Redentor agora adquire um valor diferente. É uma cruz diferente das outras, porque a cruz onde o Salvador, o Redentor do mundo, nos deu e nos abriu as portas da salvação. Aquela cruz foi venerada. Depois de um tempo, para que as pessoas conseguissem tiver um contato maior, o que foi feito? Foram repartidos em vários pequenos pedaços. Uma tradição antiga que não tem mais, os bispos da Igreja Católica tinham uma lasca da cruz no seu peito, bem na cruz. Dentro da cruz do bispo tinha um relicário, e dentro desse relicário se guardava a cruz de Jesus. Inclusive no seminário onde eu morei por 10 anos, nós tínhamos lá um pedacinho da cruz, um selo do Vaticano embaixo, mostrando a autenticidade. Queridos irmãos, também algo maravilhoso aconteceu no dia da ressurreição do Senhor. Pois então, falei da lança que feriu o coração de Jesus, a cruz de Nosso Senhor, também os cravos, a coroa de espinhos ainda é conservada. A coroa de espinhos é conservada na igreja de Notre Dame, na França, aquela igreja que teve um incêndio lá dentro, mas conseguiram recuperar essa relíquia. E qual outra coisa os cristãos guardaram? Com muita devoção e carinho, imagina? Como não vamos conservar a história? Se a Sagrada Escritura foi conservada com tanta força, muitos deram a vida para que a Bíblia chegasse até nós hoje. Quanto mais os panos que envolveram o Sagrado Corpo do Senhor, o Santo Sudário, está hoje em Turim, na Itália. Muitos duvidam da autenticidade dele, como duvidam também de Jesus. Foram feitos alguns estudos recentemente, e aí 3 equipes analisaram o Santo Sudário, que está exposto lá em Turim, e falaram: este sudário, este tecido é datado da Idade Média. Aí olha, achamos a farsa, é uma mentira. Então a igreja criou isso para enganar as pessoas. Aí foram contratar uma outra equipe, com agora equipamentos mais tecnológicos, mais avançados, e perceberam que a amostra que foi levada para aquelas equipes das faculdades lá grandes, Oxford e outros nomes grandes do mundo, estava prejudicada. Eram materiais que estavam de certa maneira sujos e não poderiam se ter uma imagem real do que era aquele tecido. E pela surpresa de todos, nessa última análise, verificou-se que aquele tecido datava da época de Jesus, 2000 anos atrás. O mais impressionante é que agora, com as tecnologias de hoje, conseguiram fazer uma impressão 3D daquele homem que estava impresso. E é uma coisa que a ciência não consegue explicar, como aquela imagem foi impressa. O que aconteceu no Santo Sudário foi como se uma explosão atômica houvesse ali. Em Hiroshima e Nagasaki, quando aconteceu aquele terrível massacre, aquela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos, foram encontradas na cidade várias sombras. O que são essas sombras? Quando uma pessoa muito próxima ao epicentro da explosão nuclear, o corpo da pessoa se desintegra e fica somente a sombra. Então as pessoas que estavam lá nas escadas, nas praças, a imagem delas com a explosão atômica deixou impregnado o formato do corpo, uma sombra negra nos lugares. E até hoje, quem vai em Hiroshima e Nagasaki pode observar, eles conservaram até hoje. Tamanha é a força de uma bomba nuclear. Não sobrou nenhum pó, sobrou nada, as pessoas que estavam em volta. Um pouquinho mais longe, as pessoas pegaram câncer, tiveram vários problemas, né? A radiação da bomba atômica faz isso. Aonde o padre quer chegar? Este efeito que acontece numa bomba atômica, conseguiram fazer uma correlação com o Santo Sudário.
com o modo como naquele tecido foram impregnados o corpo inteiro de nosso Senhor. É possível ver com detalhes as chagas de Jesus. É uma coisa interessante, depois pesquisem na internet. É possível ver a coroa de espinhos, a marca do sangue. Conseguiram ver inclusive aquele espinho maior que penetrou até o crânio de Jesus, confirmando a visão de santos. Vários santos da Igreja Católica tiveram visões de como foi a paixão de Jesus, e muitos deles disseram que dentre os espinhos que rodearam a coroa de Jesus, um deles penetrou no crânio de nosso Senhor, causando uma dor insuportável. Não só essas chagas, mas é possível ver com detalhe o rosto, o corpo do Senhor, a marca das flagelações. E também existia no lado de Jesus aqui uma ferida igualzinha como nós representamos na cruz, que era da lança. Conseguiram fazer os estudos e perceberam que era o lugar certinho onde passou a lança de São Longuinho. Não só isso, a marca nos pregos, a marca nas mãos e nos pés, e também uma grande ferida na costela, que chegou a ficar os ossos de fora. Jesus teve a pele rasgada, a pele de Jesus foi rasgada, tanto é que Jesus não era nem reconhecido, como diz na profecia de Isaías. Jesus ficou irreconhecível, de tão maltratado, de tal forma que foi rasgada a sua pele. E dentre todas as feridas do corpo de Jesus, teve uma maior, que chegou a deixar o osso de Jesus da costela de fora, que também é muito bem retratado no filme de Mel Gibson. Irmãos, tudo isso, e Deus deixa os seus sinais. Ele não precisava de nada disso para a gente acreditar, mas Ele deixa as suas marcas, Ele deixa os seus sinais na terra, para que vejamos e creiamos. Mas feliz aquele que crê sem ter visto, isto é a fé. Mas a maior de todas as marcas que o Senhor quer deixar, não é no manto de Turim, no Santo Sudário. A marca da ressurreição se encontra dentro de nós, com a vida, com a paz que o Senhor ressuscitado dá aos nossos corações. A alegria que essas mulheres e os apóstolos sentiram quando viram o Senhor ressuscitado. A Páscoa quer trazer para nós também esse sentimento. Permitamos hoje, irmãos e irmãs, que a alegria, a vida do Senhor ressuscitado, penetre o mais íntimo de nossos corações. Deixamos que essa bomba atômica, essa força do Senhor ressuscitado, possa eclodir dentro dos nossos corações, mudando a nossa vida, mudando os nossos pensamentos, gerando dentro de nós frutos de vida eterna. Permitamos hoje que a graça de Deus nos alcance, para que sejamos testemunhas do Senhor vivo e ressuscitado.